Então tá bom, então vamos nessa. A gente, na primeira pergunta, uma pergunta mais introdutória, que é a gente falar sobre o Prêmio Nobel de Economia em si, né, que ele foi criado depois dos outros, né, que os outros estavam no testamento do Alfred Nobel, e ele foi criado depois pelo Banco Sueco, não foi uma ideia original do Alfred. Só que isso obviamente, não tira o prestígio do prêmio, né? Ele ainda é um prêmio de maior reconhecimento de um pesquisador dentro da área de economia que a gente tem hoje. E assim, eu queria te perguntar o que você diria que esse prêmio representa para a ciência econômica, assim, para essa área de pesquisa mesmo, dentro da economia. O Prêmio Nobel de Economia, ele é mais novo, né, dentro dos prêmios que são divulgados. Isso acaba sendo explicado porque a ciência econômica ela amadureceu um pouco mais tarde. A discussão econômica ela ganha realmente robustez, ela ganha força na segunda metade do século XX. O Prêmio Nobel de Economia, desde que eu fazia faculdade, ele é um grande referencial. Todo mundo na academia debate o Prêmio Nobel de Economia, ele acaba sendo um selo de qualidade no que diz respeito à sua pesquisa acadêmica, ele acaba sendo altamente reputacional e ele acaba funcionando também como um farol para onde a ciência econômica ou as discussões econômicas idealmente deveriam seguir. É claro que eu não sou a pessoa mais adequada para falar de outros prêmios, mas o Prêmio Nobel de Economia ele tem muita credibilidade, ele gera muito debate. É claro que não é unânime, tem muita gente que eventualmente vai questionar, vai dizer que esse não é o caminho, que deveria ser um outro caminho, ou que esse pesquisador não é o mais adequado, é normal, qualquer tipo de prêmio suscita esse tipo de debate, mas o Prêmio Nobel de Economia traz muita discussão e ele traz muita reputação para quem vence. Entendi. Perfeito. Isso é interessante realmente, como que são teorias econômicas, né, de estar sempre aberta a discussão de cada um ver qual que é o melhor caminho, né, achar que tem um caminho melhor, enfim. Mas isso é muito bacana. Então, partindo, né, agora especificamente para o prêmio desse ano, que foram 3 laureados, né, igual costumam ser normalmente 3 pessoas, e aí, nas notícias a gente vê que eles foram laureados por suas contribuições à compreensão de como a inovação impulsiona o crescimento. E aí eles usaram o termo destruição criativa. Então, eu queria te pedir aqui para dar uma explicação geral simples, assim, para o público mais leigo, o que seria essa destruição criativa e o que isso significa, né, exatamente. A destruição criativa significa que você teve uma inovação que destruiu o padrão anterior de funcionamento de um mercado ou de funcionamento de um determinado produto. Aí eu posso dar um exemplo. Quando você teve o surgimento da lâmpada elétrica, a lâmpada elétrica destruiu a indústria de vela. Ou seja, você teve uma inovação que destruiu um padrão anterior. A inovação ela tem essa capacidade. O processo de inovação, ele destrói paradigmas anteriores. Hoje, a gente está aqui falando através de mecanismos digitais que destruíram padrões de funcionamento da economia anteriores. O computador, por exemplo, ele destrói o padrão da máquina de escrever. A internet acaba, em muita medida, destruindo, ou pelo menos enfraquecendo bastante a telefonia pelo menos tradicional, aquela em que as pessoas se ligam, aquela em que as pessoas acabavam se falando ao telefone. Isso é relativamente normal dentro do sistema capitalista. Alguém inova para tentar obter ali formas melhores de organizar um padrão, um processo produtivo, ou então para introduzir um novo produto, e isso acaba eliminando o espaço ou reduzindo bastante o espaço de padrões anteriores. Entendi. Mas então isso é um padrão que já existe há um tempo, que a gente já sabe que existe há um tempo. Sim. Mas então por que nesse caso, né, o que eles fizeram de diferente que levaram eles a vencer o Prêmio Nobel de Economia? Na realidade, você acabou metrificando e estabelecendo modelos para tentar entender e medir como é que isso funciona na prática. Realmente não é uma inovação, digamos assim, a ideia de que a inovação ela é capaz de gerar crescimento econômico ou de que a inovação é capaz de gerar uma destruição criativa. O que acabou acontecendo foi um aprofundamento desse debate. Você, por um lado, começou a entender como é que a inovação pode gerar um crescimento econômico sustentado, ou como é que ela pode contribuir para esse crescimento econômico sustentado, e do outro lado, porque o Prêmio Nobel acabou sendo dividido em dois, né? Você tem 2 professores de um lado
lado e tem um outro professor do outro, e os 3 acabaram sendo laureados. Então, a primeira parte é essa, quer dizer, você tem como a inovação ela contribui para um crescimento econômico sustentado, e do outro lado, como a destruição criativa contribui justamente para que a economia evolua, para que a economia possa avançar. Então, você teve ali uma divisão, e essa divisão junta acaba fazendo bastante sentido, porque são 2 faces da mesma moeda. De um lado, você tem inovação gerando crescimento econômico, e do outro, você tem a destruição criativa gerando crescimento econômico, gerando progresso e fazendo com que as sociedades tenham oportunidade de enriquecer do ponto de vista agregado. Perfeito. Então, eles basicamente desenvolveram formas de medir isso com mais precisão, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Ou de Perfeito. compreender como é que esse fenômeno funciona de maneira mais concreta, de maneira menos teórica, digamos assim. Quer dizer, eles deram mais concretude para essa discussão. Entendi. Perfeito, perfeito. Muito bacana. E aí, no caso do... que como você falou, foram 3 laureados, aí teve o Joel Mokyr, que ele, em específico, destaca o crescimento sustentável, que ele depende da combinação de 2 fatores, né? Do conhecimento científico, do porquê algo funciona, e do conhecimento prático, que é, né, isso que você falou na resposta anterior, de como fazer, né? Da praticidade da coisa mesmo. Então, eu queria te perguntar como essa distinção, né, entre por que algo funciona, né, uma coisa mais teórica, e como fazer, uma coisa mais prática, como que é importante entender a combinação desses fatores ao longo de todo o progresso econômico que a gente tem na história. Assim. Isso é super importante pelo seguinte, uma coisa é como a coisa funciona. Imagina, vou te dar um exemplo. Imagina uma máquina a vapor. Você inventou uma máquina a vapor. Ótimo, entendi como uma máquina a vapor funciona. Tá, mas para que ela serve? Para que eu posso utilizar uma máquina a vapor? Ah, vou colocar uma máquina a vapor num trem e, consequentemente, esse trem será movido a vapor. Ou seja, são coisas diferentes. Uma coisa é entender como aquilo funciona, a outra é como operacionalizar aquela inovação, como tornar aquela inovação efetivamente útil para a vida das pessoas e também para o próprio progresso econômico. São 2 elementos separados e que me parece que precisam ser analisados separadamente. Não é incomum você ter inovações onde você descobriu alguma coisa e você fica durante muito tempo sem saber como operacionalizar aquilo, ou sem saber como utilizar aquilo de forma mais concreta, de forma mais real. E por isso que esse trabalho dos professores me parece importante ao colocar a luz sobre essa distinção, sobre essa separação. Perfeito, perfeito. É uma questão realmente de trazer a coisa para a prática, né? Exatamente. Ótimo. E aí, beleza. Aí agora, sobre os outros 2, né, mais especificamente neles, que foi a questão da destruição criativa, né? Que eles mostraram que a inovação não é um processo neutro. Ela necessariamente cria ganhadores e perdedores, né? Quando surge um mercado novo, um anterior é destruído. Então, só que isso pode ser bloqueado por interesses políticos que já são consolidados, né? Que dificulta essa destruição por meio da inovação, né? Então, eu queria te perguntar quais são os principais riscos que a gente tem hoje que pode impedir essa destruição criativa e como que isso pode levar a uma estagnação. Isso sim é necessariamente um problema, né? Impedir essa destruição criativa, pelo menos de uma forma muito brusca, enfim. Olha, impedir a destruição criativa pode ser um problema sim. Aliás, existem muitos inimigos da destruição criativa. Tem muita gente que olha para a destruição criativa e não quer que ela aconteça. Porque, eventualmente, você está consolidado num determinado mercado, você tem uma posição dominante, e a destruição criativa pode implodir a sua posição dominante. Destruição criativa, muitas vezes, por exemplo, ela tem a capacidade de inserir concorrência onde não há. Ela tem a capacidade de ampliar a concorrência onde não há. Um ótimo exemplo disso é o próprio digital. O digital, no qual a gente se comunica agora, ele foi implodido. Você tinha ali uma certa centralidade em alguns canais de comunicação, e esses canais de comunicação acabaram sendo obrigados a vivenciar um ambiente altamente concorrencial, porque a inovação acabou trazendo essa nova realidade. Então, existem muitos inimigos da destruição criativa. A destruição criativa ela gera oportunidades de crescimento, ela amplia o crescimento econômico, ela gera novas oportunidades de negócios, ela acaba, na prática, trazendo ali todo um horizonte de possibilidades que não existiria sem essa destruição criativa. Agora, claro,
A destruição criativa ela não é neutra. Da mesma maneira que ela pode abrir novas possibilidades, ela pode ser extremamente concentradora. Eventualmente, a inovação pode ficar nas mãos de poucos e você pode trocar um ambiente concentrado por outro ambiente concentrado. E aí surge a necessidade de políticas de defesa da concorrência, surge também a necessidade de você ter políticas públicas para reciclar aqueles trabalhadores que eventualmente tiveram os seus empregos destruídos pelo processo inovativo. Há muito trabalho a ser feito, mas me parece que não é a melhor alternativa você simplesmente bloquear a inovação, bloquear a destruição criativa, na medida em que ela, ao longo da história, ela contribui muito mais para o crescimento econômico do que o contrário, ela contribui muito mais para o aumento do bem-estar material das pessoas do que o contrário. Faz todo sentido, realmente, assim, essa questão de que ser uma coisa, mas ela tem que vir acompanhada de políticas públicas para resolver os problemas que ela pode trazer, mas não bloqueada. Né? Claro. Me parece que esse é o caminho ideal, sabe? Sim, realmente faz todo sentido. E aí é justamente a próxima pergunta toca justamente nesse ponto, né? Que é porque que são realmente os impactos sociais que vêm acompanhados de toda inovação. Né? É inevitável de surgir setores novos, setores antigos vai ter um desemprego em massa, ter desigualdade, transições profissionais, enfim, que as pessoas vão ter que se adaptar realmente. Igual está acontecendo hoje em dia com a IA, né? Que isso é muito evidente. Mas nesse contexto, então, esse prêmio também, desse ano, aborda muito, discute, né, a importância das políticas públicas e de instituições públicas, né, para meio que equilibrar a concorrência que vem com a inovação, né, essa nova concorrência que ela chega muito desequilibrada, né, por um setor muito novo, destruir um setor antigo, enfim. Então, eu queria te perguntar que tipo de ambiente que você diria que uma sociedade precisa ter, assim como uma sociedade pode se preparar para que a inovação realmente gere um crescimento assim, a longo prazo e não acabe, às vezes, causando mais problemas de desigualdade social do que de trazer progresso científico, né? O processo de destruição criativa, ele já é razoavelmente conhecido. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, você vai alocando os fatores de produção dentro de um modelo de crescimento econômico e chega um determinado momento que você bate no teto, digamos assim, porque os recursos disponíveis para a produção de bens e serviços estão plenamente empregados, estão sendo utilizados ali em toda a sua plena disponibilidade. Aí o que acontece? Você tem uma inovação, essa inovação desemprega fatores de produção, porque você passa a produzir mais com menos recursos, e isso te abre uma janela de oportunidade de crescimento econômico, porque agora você passa a ter recursos disponíveis para serem empregados nessa nova onda de crescimento econômico. Só que para que isso funcione de maneira eficiente, você precisa ter duas coisas principais. A primeira, esse novo ambiente que surgiu, ele tem que ser permeado pela concorrência, justamente para que a inovação continue sendo incentivada. E segundo, as pessoas que foram dispensadas do modelo anterior, elas precisam ser recicladas para serem reintroduzidas num novo modelo. E aí a gente pode pensar em vários exemplos. Hoje, por exemplo, nós não temos a indústria gerando aquele caminhão de empregos que gerava no passado. Mas existem outras oportunidades associadas à inteligência artificial, associadas ao digital, associadas a uma série de novas situações que demandam necessariamente uma formação e uma capacitação. Portanto, não adianta a pessoa que perdeu o emprego na indústria achar que ela vai encontrar um novo emprego na indústria, porque muitas pessoas não vão encontrar. Mas elas podem encontrar empregos, elas podem encontrar postos de trabalho em uma série de áreas que são, inclusive, carentes de profissionais. Você tem uma série de áreas, por exemplo, no digital, onde as empresas não conseguem encontrar profissionais qualificados para manter esse crescimento acontecendo através justamente do emprego de trabalhadores que ficaram desempregados no modelo anterior. Portanto, existe um papel para as políticas públicas, manter a concorrência, requalificar profissionalmente as pessoas para que elas possam fazer esse processo de transição e, consequentemente, amenizar potencialmente elementos concentradores que a inovação pode ter, principalmente no curto prazo. Entendi. Então, assim, nesse caso, é do interesse das próprias empresas, né? Claro. Incentivar, investir em políticas que possam qualificar profissionais para
trabalhar para elas. A não ser que a sua empresa tenha ambições monopolistas em determinados mercados inovativos, aí ela vai tentar minar o processo. E isso é algo que tem que ser olhado com cuidado. Como é que a empresa pode ter ambições monopolistas? Ela pode, eventualmente, comprar os seus concorrentes. Às vezes a gente vê isso no meio tecnológico. O concorrente está te incomodando? Compra ele. Outro concorrente está te incomodando? Compra também. Aí você vai concentrando poder nas suas mãos e vai minando o processo concorrencial. Processo concorrencial que é fundamental para que a inovação continue acontecendo. Porque se você concentra poder nas suas mãos, você vai perdendo capacidade inovadora e vai perdendo até o incentivo à inovação que poderia acontecer. Esse é um tipo de discussão que existe muito nos Estados Unidos, por exemplo. Puxa, mas você tem ali empresas do Vale do Silício que estão concentrando poderes em suas mãos. Essas empresas, idealmente, deveriam ser quebradas em várias empresas, como aconteceu, por exemplo, com a Standard Oil no início do século XX. Você teve a Standard Oil, ela concentrou completamente o mercado de petróleo nos Estados Unidos. O que foi feito do ponto de vista judicial? Vou quebrar essa empresa em várias empresas. Esse tipo de discussão apareceu nos Estados Unidos há poucos anos. Só que esse tipo de discussão perdeu espaço no governo Trump, porque o governo Trump alega o seguinte: eu vou quebrar essas empresas, eu vou enfraquecê-las e as concorrentes dessas empresas são chinesas. Então, num certo sentido, eu posso enfraquecer o poder dos Estados Unidos. Aí a discussão vai ganhando outros componentes e ela vai se tornando um pouco mais complexa. Mas, idealmente, você deveria ter empresas que não tivessem tanto poder ou que não atuassem em tantos nichos. É o caso, por exemplo, da Meta. A Meta começa com o Facebook, aí surge o Instagram, que está me incomodando, aí eu compro o Instagram. Aí surge o WhatsApp, está me incomodando também, compro o WhatsApp. E aí você vai concentrando muito poder em suas mãos, o que pode trazer problemas também. Inevitavelmente acaba levando à estagnação, né? Se isso avança, pode levar à estagnação. Quer dizer, se essa concentração bloqueia a destruição criativa, bloqueia a inovação ou desestimula a inovação, pode levar à estagnação, sim, o que é algo que não é desejável para ninguém. Perfeito, perfeito. E aí, assim, ainda nesse sentido nesse contexto de inovação, né, os autores, os laureados desse ano, eles mencionam muito a questão da inteligência artificial, né, que é uma força ali porque ela pega muitos setores diversos e ela tem uma força muito grande de acelerar a acumulação de conhecimento, de acelerar as inovações que a gente tem hoje, de ser um crescimento bem exponencial mesmo. Só que isso, ao mesmo tempo, pode ampliar as desigualdades sociais, pensando nessa questão de se não haver políticas públicas que acompanhem esse nível de todo esse nível acelerado de inovação, né? E, assim, você acha que no caso específico da inteligência artificial, ela pode ser a grande onda que a gente tem hoje de destruição criativa? E como que você diria que os países devem lidar, assim, devem lidar com isso, e como que a gente tem que esperar, a gente pode esperar o que ainda está por vir, assim, visto que o desenvolvimento dessa área, tipo, ele cresce muito exponencialmente, assim, algo que a gente não consegue nem ter nem noção direito do que pode ser daqui a 5, 10 anos. A inteligência artificial é uma super destruição criativa. Aliás, ela talvez, isso ainda é algo que pode se confirmar ou não, é uma hipótese, talvez seja a maior destruição criativa que nós já vivenciamos. Então, é a primeira, a gente passou por revoluções industriais anteriores, destruições criativas anteriores, mas ela tem o potencial para ser absolutamente gigantesca, até porque ela acaba tendo um espalhamento muito impressionante. A inteligência artificial, ela consegue se espalhar para muitos setores muito rapidamente, mudando a forma com a qual esses setores se organizam, a forma que esses setores funcionam. Então, me parece que a gente está diante de uma destruição criativa de grandes proporções, talvez a maior destruição criativa que nós já vivenciamos. Diante disso, a qualificação profissional ela tem um enorme desafio. É claro que pessoas continuarão sendo necessárias, mas a inteligência artificial ela pode ser um acelerador, ela pode ser um elemento de aumento da sua produtividade. Você não vai precisar fazer tarefas que a inteligência artificial agora faz para você. Assim como você não precisava no passado fazer tarefas que as máquinas começaram a fazer para você. Isso é potencialmente algo que pode gerar um enriquecimento da humanidade de maneira muito
muito veloz, de maneira muito intensa. Agora, você tem que tomar cuidado para que isso não seja um elemento concentrador. Conforme as inovações vão acelerando, conforme elas vão acontecendo em ritmo exponencial, como você colocou, a chance de pessoas ficarem para trás aumenta, porque as inovações acontecem tão rapidamente que, eventualmente, você não consegue acompanhar esse ritmo de inovação. E aí entra um super desafio. Um desafio para as empresas e para os profissionais. Empresas que, eventualmente, podem se tornar irrelevantes, dependendo da inovação, como ela evolui, e profissionais que também podem ter dificuldade de se reinserir nesse novo mundo. Não me parece que a gente tem algo novo, me parece que a gente tem algo muito mais acelerado do que nós tivemos no passado. E por ser muito mais acelerado do que nós tivemos no passado, o desafio se torna muito, muito maior. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso, como sociedade. Puxa, a inteligência artificial é algo que vai mudar muito a forma como a economia se organiza, como o trabalho se organiza, como as empresas se organizam. E do ponto de vista coletivo, a gente fala pouco. E legal, ela vai vir, é imparável isso. Como é que a gente se prepara para essa nova realidade, socialmente? Quais são as políticas públicas que têm que ser pensadas para proteger a concorrência? Quais são as políticas públicas que têm que ser pensadas para a requalificação profissional? Para que as pessoas não fiquem para trás? Para que elas tenham capacidade de ter acesso a isso? E às vezes são discussões até mais amplas. Por exemplo, dentro de um ambiente digital, você não pode ter laptops caros. O Brasil tem laptops caríssimos. Caríssimos. Se a pessoa não tem acesso a um laptop, como é que ela pode se inserir nesse novo mundo? Como é que ela pode entender e desenvolver habilidades que podem levar a isso? Às vezes são pequenas coisas que precisam ser pensadas. Como é que eu barateio os laptops no Brasil? É a carga tributária que está muito alta? São barreiras comerciais que eventualmente protegem setores que não se desenvolvem? O que eu faço para que as pessoas... crédito que pode ser oferecido para que eventualmente as pessoas possam comprar? Eu não estou dando nenhuma resposta, eu estou apenas levantando uma questão que às vezes é uma questão super trivial. Acesso à internet, como é que eu aumento o acesso à internet das pessoas? A pessoa tem que ter acesso a uma boa internet na casa dela, para que ela possa se inserir no digital, para que ela possa se inserir no mundo da inteligência artificial. Às vezes são elementos até mais simples do que, às vezes, uma coisa super sofisticada e tal. Ou então, quando a gente pensa em cursos profissionalizantes que podem ser oferecidos e que são oferecidos em inúmeros institutos, o que esses cursos profissionalizantes precisam oferecer? Será que aqueles cursos do passado continuam fazendo sentido? Ou eles têm que ser reduzidos, parcialmente trocados ou substituídos completamente por outros cursos que podem profissionalizar as pessoas? Esse tipo de discussão é algo que um Nobel suscita. É para isso que o Nobel suscita. É para isso que o Nobel existe. Olha, a gente tem aqui uma questão, a inovação tecnológica está acontecendo, a destruição criativa está se acelerando, destruição criativa contribui para o crescimento econômico, mas destruição criativa também contribui potencialmente para a concentração, contribui para ter ali uma série de problemas que precisam ser observados. É para isso que o Nobel serve. Então, eu sinto muitas vezes falta, no Brasil em particular, puxa, o que a gente faz diante disso? Como é que a gente aproveita essa oportunidade, porque é uma oportunidade para inserir mais gente, para gerar mais riqueza, para gerar mais inovação, para gerar novas oportunidades de emprego e renda. E existem, às vezes, alternativas e soluções que podem ser pensadas e podem ser estruturadas com esse objetivo. Assim, muito importante isso que você abordou aqui, porque realmente é justamente esse tipo de questionamento que a gente quer trazer. O objetivo desse vídeo que a gente está produzindo é justamente isso, de dar mais luz a esse prêmio e mostrar tudo que vem com ele, né? O que está sendo premiado ali, a importância social de tudo isso. Então, assim, realmente muito importante, achei muito bacana isso que você falou também, da gente trabalhar nos mercados ali periféricos, né, ao redor da inteligência artificial, né, de dar a condição para as pessoas poderem acessar ela e trabalhar com ela, e, enfim, no mercado digital como um todo, né. Assim, falando também com uma pessoa que trabalha num canal educativo, é muito interessante também esse ponto de ser algo muito acelerado, né, não necessariamente novo, mas muito acelerado. Então, o acúmulo de conhecimento também começa a ficar difícil você fazer um curso profissionalizante, sendo que na semana seguinte vai ter mudado tudo, vai ter uma ferramenta nova melhor, enfim. Então a educação acaba
cada vez mais precisando ser voltada a ensinar as pessoas a aprenderem do que ensinar algo específico, né? Esse me parece um ponto super importante, quer dizer, acho que a educação é cada vez mais uma educação de ensinar a aprender, né? De ensinar como é que você lida com esse novo ambiente. Sim, existe esse risco, às vezes você está aprendendo ali uma determinada ferramenta, e quando você aprendeu completamente a ferramenta, surgiu outra, né? E aquela que você tinha se tornou obsoleta. Isso é destruição criativa, na prática. A ferramenta ficou obsoleta porque a inovação destruiu a inovação anterior, o modelo anterior. E ensinar as pessoas a lidar com isso, porque existe método para lidar com isso, me parece algo importante. Perfeito, perfeito. Então, assim, para a gente finalizar aqui, também, para não se estender demais, falar um pouco mais sobre esse Nobel de Economia, que é aquilo que eu falei no início, de que ele não foi criado originalmente pelo testamento do Alfred Nobel. E aí existem críticas hoje, de muita gente acaba chamando de falso Nobel, chamando pejorativamente disso, por ele não ter feito parte, né, do testamento original. Só que, obviamente, né, essa conversa que a gente teve aqui, eu acho que mostra muito bem isso, a importância e o impacto gigantesco que esse Nobel tem para o mundo de hoje, para essas pesquisas econômicas tem em tudo que a gente conversou aqui hoje. Então, para a gente finalizar e quebrar um pouco esse paradigma de falso Nobel, eu queria te pedir para resumir um pouco a contribuição que esses laureados trouxeram nesse ano, tanto para a economia quanto também para a sociedade, assim. E o que você acha que essa premiação diz sobre as ciências econômicas atualmente? Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa crítica ao falso Nobel, uma crítica muito injusta, essa é a minha opinião. O Alfred Nobel morreu ainda no final do século XIX. As discussões econômicas no final do século XIX eram pré-históricas. Se a gente observar eram discussões quase filosóficas em relação à questão, à ciência econômica. Então, não me parece que o Nobel seria contra a criação de um prêmio Nobel se ele tivesse alcançado o que a economia se tornaria décadas depois da sua morte. Então, esse purismo, digamos, em relação ao Nobel, nossa, só vale o que o Nobel disse que valia Nobel, não me parece algo razoável, né? Imagina, nossa, nós tivemos a evolução aqui de uma série de discussões importantes, mas não vai ter prêmio Nobel porque o Nobel não colocou no testamento. Na minha visão, isso faz muito pouco sentido, né? Esse tipo de argumento. Em relação ao prêmio em si, as contribuições que foram colocadas, o prêmio é um farol. Você olha para uma determinada discussão e coloca, essa discussão aqui me parece muito importante, vamos falar mais sobre ela. É isso que o prêmio Nobel significa. Olha, vamos olhar para isso aqui. Vamos olhar para isso aqui. Você tem aqui alguns acadêmicos que estão falando sobre isso me parece super importante. A discussão deles tem valor e essa discussão precisa ter mais espaço e precisa ter mais visibilidade. O prêmio Nobel, acima de tudo, é isso. É uma escolha política, é lógico, é uma escolha política que não é infalível, é uma escolha política que é suscetível a críticas, é uma escolha política que eventualmente tem problemas. Claro, tudo isso é verdade. Mas nesse caso em particular, a gente está falando de um prêmio Nobel que está olhando talvez para o mais importante aspecto econômico da nossa era, que é a questão da inovação e mais especificamente a inteligência artificial. Não me parece que esse prêmio teria sido concedido a esses professores se nós não tivéssemos esse contexto. O contexto importa. O contexto de uma inovação acelerada, o contexto de potencialmente muita gente ficar desempregada por conta dessa inovação acelerada, o contexto de potencialmente a gente ter concentrações por conta da inovação e por conta dessa corrida. Isso não é pouca coisa. Então, o Nobel, quando chama a atenção para essa discussão, me parece que há muito valor. Né? E no que diz respeito à inovação desses professores, acima de tudo, eles mostram qual é o papel da inovação no crescimento econômico de maneira mais organizada e estruturada. Qual é o papel da destruição criativa no progresso? Qual é o processo ou a importância da destruição criativa no crescimento econômico, na geração de oportunidades, na geração realmente de valor? A destruição criativa, eu acho que esse é um aspecto super importante. Sem destruição criativa, nós não estaríamos aqui fazendo o que nós estamos fazendo agora. Sem destruição criativa, você não teria ar-condicionado no seu quarto. Sem destruição criativa, você não teria luz elétrica na sua casa. Sem destruição criativa, você não andaria de avião. Porque o modelo anterior do navio era muito melhor.
Ah, meu Deus, e as pessoas que trabalham com esse sistema de navios, o que elas vão fazer a partir de agora? Vão desempenhar outras atividades. E tudo bem, e tudo bem. Né, vão trabalhar em companhias aéreas, eventualmente. Ah, mas para sair do navio para a companhia aérea, eu preciso de qualificação. Precisa de qualificação, é um desafio, não é simples, mas no longo prazo vai valer a pena. Os aviões até hoje têm toda a nomenclatura de navio, né? É a tripulação, é o comandante, né? É uma distinção criativa muito evidente. As pessoas andavam de navio, pararam de andar de navio para fazer viagens, passaram aí de avião. E tudo bem, foi melhor para todo mundo, as viagens ficaram mais acessíveis, você teve mais crescimento econômico, teve mais oportunidades. No longo prazo, a destruição criativa vale a pena, esse é o meu ponto. Mas a destruição criativa dói, a destruição criativa tem problemas, a destruição criativa gera perdedores, ganhadores, concentra, eventualmente, pode limitar a concorrência aqui e acolá, e políticas públicas são necessárias. Mas me parece que o Nobel, quando olha para esse processo, ele está dizendo, estamos diante da maior destruição criativa da nossa história, talvez, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa discutir isso, a gente precisa pensar como lidar com isso. A inteligência artificial é uma realidade, ela não vai retroagir. A destruição criativa, é isso que a história mostra, ela não retroage. Não retroage. Ninguém voltou a ter lampião em casa, ninguém voltou a ter um leiteiro entregando leite na sua porta, ninguém voltou a ter, de forma ampla, pelo menos, a não ser, de repente, em pouquíssimos nichos, voltou a fazer roupa com alfaiate. Ninguém voltou a fazer viagens internacionais de navio, a não ser em situações muito pontuais. Por quê? Porque a destruição criativa fez isso. Ninguém compra mais máquina de escrever. Ninguém compra mais filme para câmera. Tudo são exemplos de destruição criativa. Aliás, no caso da fotografia digital, que foi uma inovação da Kodak, isso quebrou a Kodak. A inovação criativa, onde você não precisa mais de filmes, você tira fotos ali digitalmente, fez com que uma empresa, a Kodak, passasse a enfrentar problemas por conta da destruição criativa que ela mesma inventou. É múltipla essa discussão. Essa discussão não é tão simples como muitas vezes as pessoas tentam encaixotar, sabe? E ela está aí. Ah, porque eu vou proibir a inteligência artificial. Vai, vamos bloquear a inteligência artificial. A inteligência artificial tem uma série de ramificações que podem salvar vidas, que podem ter reflexos na medicina, que podem ter reflexos no aumento da eficiência do governo, que podem ter reflexos na qualificação das políticas públicas, porque você vai metrificar, você vai ter a capacidade de analisar um conjunto de dados que seria impossível em, sei lá, milhares de anos para uma pessoa fazer, a inteligência artificial vai poder fazer em poucos minutos. Isso é bom, cara, isso ajuda. Ah, mas tem problemas, vamos enfrentar os problemas. O Nobel, ele coloca a luz nisso, ele diz, olha, vamos olhar para isso? Isso é a grande discussão que precisa ser feita e nós não estamos fazendo. Então, acho que a escolha foi muito feliz nesse sentido, na minha opinião, porque colocou luz para algo que é a grande discussão econômica dos nossos dias atuais, num prêmio que acaba dando luz para esse tipo de discussão. Essa entrevista aqui faz parte de um vídeo que a gente produziu lá pro Tinocano TV, cobrindo todas as áreas do Nobel de 2025. É só clicar no primeiro link aqui da descrição e ir lá conferir.